O bom combate. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. No vídeo de hoje eu quero falar sobre isso, sobre o bom combate. O nosso texto está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, um texto bem conhecido onde Paulo escreve: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que Paulo está querendo dizer aqui? Primeiramente eu quero contextualizar você. Essas palavras ditas por Paulo foram as últimas palavras antes de ele ser morto. Paulo morreu em 67 depois de Cristo em Roma, estava preso e ele foi decapitado no ano 67, porque naquela época havia uma perseguição contra os cristãos. Ele foi morto em 67. Só que antes de ele partir, ele escreve essas últimas palavras. Se nós voltarmos um versículo, Paulo ele começa assim no versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo: Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida se aproxima. Aí ele vai escrever no versículo 7: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8: Porque desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, no versículo 7, ele vai resumir o objetivo da vida cristã, que ele dá o nome como sendo o bom combate. Só que o que Paulo quer dizer quando ele fala o bom combate? Eu combati o bom combate. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo que a vida dele se resumiu apenas em pregar o evangelho, fundar igrejas, combater falsas doutrinas, combater falsos ensinos, combater falsos mestres, combater o pecado, combater a imoralidade. E Paulo ele resume isso como sendo o bom combate, o combate que deve ser lutado. É a luta contra o pecado, contra a imoralidade, contra o erro, contra a mentira, né? O combate dentro do reino de Deus, pelo reino de Deus, avançando o reino de Deus, pregando o evangelho. Paulo diz que esse é o bom combate. E o que eu posso aprender daqui dessa passagem que Paulo ele escreve como o bom combate? É que eu aprendo que o que vale a pena nessa vida, no tempo em que nós vivemos, na vida em que nós temos, que o que vale a pena é viver, combater o bom combate, que se resume em viver para o reino de Deus, em pregar o evangelho, em viver a palavra, né? E a pergunta que eu quero fazer para você que está me assistindo nessa manhã, nesse devocional: qual é o combate que você tem lutado? Qual que é a luta que você tem passado? Qual que tem sido a tua batalha aí diária na tua vida? Tem muitas pessoas que lutam por muitas coisas, mas não pelo bom combate que Paulo coloca aqui. E isso eu digo de pessoas que são crentes. Tem pessoas que lutam para ser ricas. Tem pessoas que lutam para ter uma boa vida nessa terra. Tem pessoas que lutam para ter uma formação acadêmica. Tem pessoas que lutam para conquistar dinheiro, fama, carros, casas, status, né? Tem pessoas que lutam por coisas temporais. Quero dizer para você que faz isso, ou que pensa que isso é o tudo que você tem que fazer, eu quero dizer para você que isso não é o bom combate. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, que você não tem que almejar coisas boas nessa terra. Você tem que trabalhar, você tem que almejar sim. Mas, em suma, o principal alvo da tua vida deve ser o reino de Deus, as coisas concernentes ao reino de Deus, o evangelho. Porque não adianta de nada você viver uma vida para tentar ser rico, para tentar obter posses, para tentar obter status nessa terra. Um dia você vai morrer, um dia a sua vida nessa terra vai chegar ao fim. E tudo aquilo pelo qual você lutou, tudo aquilo pela qual você batalhou vai ficar aqui. E todo o tempo que você gastou, toda a vida que você levou, todas as energias que você gastou, ou o tempo que você investiu naquilo que você tentou conquistar nessa terra, vão ficar aqui. Você já parou para pensar nisso? O carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar, as suas finanças vão ficar. Tudo que você conquistou financeiro vai ficar nessa terra. E o que vai contar para a eternidade depois que você passar dessa vida? Vai ser o bom combate que Paulo descreve aqui. Uma vida no evangelho, uma vida no reino de Deus, uma vida servindo a Cristo. É isso aqui que é o bom combate. Por isso que Paulo diz aqui que isso é o bom combate. Porque lutar por coisas terrenas apenas é uma coisa que vai ficar aqui. Tu não vai levar isso. Mas o que vai contar para a eternidade é o bom combate. O que é o bom combate aqui que Paulo está dizendo e trazendo a aplicação para a nossa vida? O bom combate é a luta contra o pecado.
É lutar contra o pecado, como diz o autor de Hebreus, até sangrar. Ainda não resististe contra o pecado, combatendo até o sangue. Então lutar contra o pecado é um bom combate. Lutar em oração pela conversão do filho, pela conversão do marido, pela conversão da esposa, é um bom combate. Pregar o evangelho, seja na internet, seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho, esse é o bom combate. Procurar ser mais santo, né? Vigiar o seu coração, procurar ser mais santo com suas palavras, com seus pensamentos, com suas atitudes, procurar mudar e ser mais parecido com Jesus, esse é o bom combate. Procurar mudar o seu trato com a sua esposa, o seu trato com o seu marido, o seu trato com o seu filho, com o seu patrão, com as pessoas ao redor, esse é o bom combate. Você entende? Paulo, ele diz que o bom combate não tem nada a ver com coisa física, não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com o caráter de Cristo sendo gerado em nós, tem a ver com o reino avançando de Deus, tem a ver com conversão de pecadores, tem a ver com salvação de almas, tem a ver com cooperação na obra de Deus para que o evangelho avance, para que pessoas sejam salvas, pessoas sejam transformadas, pessoas venham a Cristo. Esse é o bom combate. Ter um caráter moldado como de Cristo, ter um caráter mais parecido com Jesus, lutar contra o pecado, vencer o pecado, desenvolver, né, os dons, né, gastar a vida dentro do evangelho. E para você fazer isso, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um diácono, você pode fazer isso no seu trabalho, exercendo o papel de um cristão, sendo um cristão, andando como um cristão, falando como um cristão, você pode fazer isso, combater o bom combate. Eu quero intimar você a pensar dessa maneira, a mudar o estilo de vida que você tem levado, a mudar o estilo de vida que você tem vivido. Passe a combater o bom combate, viver uma vida santa, viver uma vida reta, lute contra o pecado, lute contra o erro, lute contra a mentira, rebata os falsos ensinos que nós temos encontrado dentro da igreja. Nós temos falsos pastores, nós temos pessoas pregando mentiras, enganando o povo, deve ser combatido. Esse é o bom combate. Lute contra eles, exponha a verdade, fale do evangelho, rebata o erro, pregue o evangelho às pessoas, dê bom testemunho no seu trabalho, dê bom testemunho na sua casa, trate bem a sua esposa, trate bem o seu filho, respeite as pessoas, mostre Cristo através das suas atitudes. Esse é o bom combate que Paulo está falando aqui. E ele, já no fim da vida dele, ele olha para toda a vida dele, para tudo que ele viveu, para tudo aquilo que ele se empenhou, e ele resume, ele diz: eu combati o bom combate. E a pergunta que nós devemos fazer é: que tipo de combate tem sido nosso? Que tipo de combate eu tenho lutado? Será que eu tenho lutado para ser mais rico? Será que eu tenho lutado para ser mais famoso? Será que eu tenho lutado para ser mais bonito? Será que eu tenho lutado para ter mais dinheiro, para ter status, para ter poder, fama? Ou eu tenho lutado para ser mais parecido com Jesus? Esse bom combate que eu estou falando aqui é para quem é crente. O ímpio não, o ímpio vai ver a vida dele do jeito que ele quer. Mas se você é crente, se você nasceu de novo, você professa fé em Jesus, o bom combate que você tem que lutar é esse que eu acabei de dizer para você. É uma vida de santidade. E todas essas coisas que eu citei, esse é o bom combate que você tem que lutar. Então que você venha lutar o bom combate, porque é isso que importa, é isso que vai contar na eternidade. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia, Senhor. Pai, eu quero ir a ti em oração nessa manhã e te pedir que o Senhor nos ensine a combater o bom combate, a dar valor, Senhor, para aquilo que realmente importa em nossas vidas. Que nós venhamos gastar as nossas vidas, que venhamos gastar o nosso tempo naquilo que importa, Senhor, no evangelho, na pregação da palavra, no ensino, Senhor, no aprendizado da escritura, no aprendizado da palavra, na oração, no jejum, na vida com Deus. Senhor, que nós venhamos aprender isso, que nós venhamos combater esse verdadeiro combate. Ensina-nos a lutar de maneira certa e combater o verdadeiro combate, o bom combate, como o apóstolo Paulo nos ensina na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se você é novo por aqui, você não é inscrito, está gostando desse devocional, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa seu comentário aí, que todos os dias de manhã eu vou estar trazendo uma palavra, um devocional para o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo.